Oi gente, meu nome é Adassa Fernandes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Como prometido e muito pedido pelas minhas seguidoras do Instagram, eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o meu Implanon, tá? Para as minhas seguidoras que adoram os vídeos de loja, claro que nós teremos toda semana, mas hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá? Então eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram, então se você não me segue, vou deixar meu arroba aí, tá? Cuide, me siga lá no Instagram e acompanhe todos os meus conteúdos. Bom, eu coloquei o Implanon dia 13 de maio, eu já tenho aí 4 meses com ele. Ele é colocado aqui sobre o braço, tá? E ele tem duração de 3 anos, não tem passagem hepática e também ele ajuda na TPM. O meu primeiro mês com o Implanon foi o mais complicado, eu confesso pra vocês. Logo após que a doutora inseriu, a gente colocou o curativo. Vou deixar as fotos aparecendo aí pra vocês, tá? E aí, depois de 24 horas, tirava o curativo pra fazer a limpeza, porque faz um buraquinho. Ficou até uma cicatrizinha bem levezinha aqui. Faz um buraquinho pra poder inserir ele. E aí, claro, com anestesia local, tá bom? Então, depois de 24 horas, a gente tirou o curativo, limpou. E aí eu fiquei usando o band-aid aqui no buraquinho que ficou por uma semana, mais ou menos. E depois secou, a ferida criou uma casquinha e depois ficou tudo normal. Então, eu já tava atrás de usar um método contraceptivo. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei a doutora Elaine, que foi a médica que colocou. E aí eu marquei uma consulta com ela, tá bom? E aí na consulta a gente conversou bem sobre o que eu queria. E ela me recomendou colocar o DIU. Confesso que eu fiquei um pouquinho com medo. Uma vez até eu vi uma publicação sobre as pessoas demonizarem o DIU, entendeu? E ele não é tudo isso que aparece na internet, que o bebê vai nascer segurando o seu DIU. Não, isso não acontece muito. Mas mesmo assim eu fiquei com medo. Então eu falei, doutor, ainda tenho 22 anos, me coloque aí um negócio com hormônio, porque não dá não, vou ficar com muito medo. Então eu decidi colocar o Implanon. Durou 5 minutinhos, menos de 5 minutinhos pra ela colocar, tá bom? E aí a gente conversou bem. O primeiro mês ele foi bem difícil pra mim, porque o meu corpo tava livre de hormônios, né? Então começou uma bomba de hormônios no meu corpo. A primeira semana foi de boa, mas a partir da segunda semana eu comecei a ficar muito estressada. Teve um dia que eu confesso pra vocês que eu não tava aguentando me olhar no espelho, eu acho. Então, o meu irmãozinho de 5 anos me estressava, minha mãe me estressava, meu namorado me estressava. Qualquer pessoa que falasse comigo tava me estressando, entendeu? Mesmo que eu falasse o básico. Então, teve um dia que eu perdi totalmente o controle. Eu me estressei muito, como eu nunca tinha me estressado na minha vida. E aí, depois que eu tive essa crise de estresse, eu chorei horrores, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, por que eu estava me sentindo assim, mas era porque o meu corpo estava se adaptando aos hormônios do Implanon, né? Então, foi esse dia aí, foi o único dia que eu tive um estresse full. Depois passou o primeiro mês todo bem estressadinha, gente, confesso pra vocês. Chorava bastante também, qualquer coisinha, eu já tava muito sensível chorando. Quando eu completei um mês com o Implanon, eu falei, eu quero tirar isso, porque eu não tô mais aguentando. Olha como eu tô estressada, eu tô chorona. Eu completei um mês, desceu a menstruação. E eu pensei que não fosse mais descer, porque o Implanon, ele causa amenorreia, que é a ausência da menstruação, né? Só que em algumas mulheres desce em alguns meses.
E aí, quando eu completei 30 dias certinho, a menstruação desceu. E aí durou 14 dias. Eu acho que foi a menstruação mais longa que eu já tive. Até falei com a doutora. Ela disse que estava tudo normal. Então, depois de 14 dias, a menstruação parou e eu não fiquei mais menstruada. E o estresse parou também, gente. Então, foi só aquele primeiro mês mesmo. Eu acho que foi o mês de adaptação, né? Depois disso, tá tudo bem. E eu dei umas engordadinhas, mas também é porque eu não tô seguindo uma dieta saudável, não tô fazendo exercício, sabe? O Implanon, assim como todo método, ele causa retenção de líquido. Então é necessário que a mulher ela tenha uma alimentação saudável, faça exercício e todas essas coisas. Então não tô fazendo, tenho que criar vergonha na minha cara, aliás. E por causa disso eu dei uma engordadinha, tá bom? Vou responder agora algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram pra vocês. A primeira pergunta, quantos dias com o curativo? Como eu falei, foi 24 horas com o curativo aqui. E aí, depois de 24 horas, eu fiz a limpeza. Ela passa lá o produto na receita que você deve comprar pra fazer a limpeza. E depois da limpeza eu fiquei usando o band-aid. A pergunta que mais apareceu, doeu? Gente, o que doeu pra mim foi a anestesia. Porque eu sou bem frouxa com agulha e essas coisas. Então, tipo, não foi uma dor insuportável. Foi uma ardência. Entendeu? Então, quando ela aplicou a anestesia, aí foi uma ardência bem forte aqui no meu braço. E aí foi só tipo 1 minuto de ardência, depois passou, ela inseriu e pronto, não teve mais dor nenhuma. E aí, com o pós, né, depois disso, não senti dor. Só quando eu andava de moto na primeira semana, quando ainda tava bem inchado. E eu andava de moto, assim, passava por alguns buracos, que não tem buraco aqui na nossa cidade, né? Gente, dava uma ferrada assim, entendeu? Então, a dor que eu senti foi só da anestesia, que não durou 1 minuto e é uma dor totalmente suportável. E também a dor quando eu fiquei andando de moto. O nome do método é o Implanon. Ele tem uma duração de 3 anos, tá bom? E aí, depois que você insere, a doutora ela te dá um documento que lá tem a validade do seu Implanon. Então tem a data que você colocou e a data que você deve retirar. Uma das perguntas que mais apareceram lá foi sobre valores. Eu vou somar para vocês desde a consulta até inserir o método. A minha consulta com a doutora foi R$400. E aí foi quando a gente decidiu colocar o Implanon tudo direitinho. E então ela passou uma bateria de exames para eu fazer, para ver se estava tudo bem com o meu corpo, com os meus hormônios. Então a consulta foi R$400. Os meus exames, a bateria de exames eu fiz todos particular, porque eu queria que saísse o resultado bem rápido. Então os exames deram R$1.015. E o método, o Implanon, ele foi R$1.800 à vista. Ela também tinha a opção de passar cartão de crédito, mas aí subia para R$2.200, parece. E parcelava até de 6 vezes. Então a gente decidiu fazer o pagamento à vista. Depois da minha consulta com a médica, eu demorei aí uns 3 meses para colocar, porque foi o período que eu juntei, a gente juntou o dinheiro para poder colocar o método, tá bom? E aí, somando tudo, consulta, exames e a inserção do método, saiu tudo R$3.215, tá bom? Mas isso não quer dizer que pra mim saiu esse valor, que pra você também vai sair. Se você já tiver um ginecologista e ele já tiver recomendado esse método para você, você pode entrar em contato com a doutora só para marcar para inserir. Ela pede um exame para comprovar que você não está grávida e aí ela pode inserir normalmente, tá bom?
Então, se você já tiver um ginecologista, é bem melhor. Eu preferi fazer tudo com ela do zero para poder eu ter um acompanhamento completo. Então, por isso que saiu esse valor. Então, gente, eu tô amando a minha experiência com o Implanon. Em algumas mulheres dá certo, outras não. Eu tava com muito medo do meu corpo rejeitar, mas foi tudo bem tranquilo. Tirando o estresse do primeiro mês, agora tá tudo bem de boa, sabe? Ele continua aqui no meu braço, bem quietinho no lugar dele. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra mim, porque se tiver bastante perguntas ainda sobre o método, eu posso gravar uma segunda parte do vídeo, tá bom? Me segue no Instagram, curte esse vídeo, comenta, compartilha com a sua amiga que também tem vontade de colocar um método contraceptivo e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, gente!